Obrigado, obrigado. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Maravilha. Bom, gente, boa tarde para vocês. Um prazer novamente estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento. Ontem, quase que no início do nosso evento aqui como um todo, eu estava falando um pouquinho sobre o futuro da educação, né, Power Skills e cultura de aprendizagem na era de inteligência artificial. Sei que já vi algumas pessoas aqui que estavam nessa palestra ontem. Hoje o objetivo, ele obviamente circunda essa nossa cultura de aprendizagem sobre educação, mas vai cair um pouco no mundo do marketing. Então, para isso, deixa eu me apresentar aqui de uma forma muito breve para vocês. Né? Meu nome é Bruno Leonardo. Atualmente eu sou diretor comercial e de marketing aqui do DOT. Inclusive, gente, quem quiser conhecer, ó, nosso stand está exatamente aqui na frente. Ó, é isso, ó. Atravessou a rua, chegou. Tá tranquilo, tá? Bom, então estou hoje aqui nessa cadeira que engloba também marketing, mas eu tenho mais de 20 anos de experiência nesse mundo da educação corporativa. Já tive 2 empresas que foram vendidas. Né? Meu último cargo antes de estar aqui, de vir para o DOT, eu era vice-presidente de educação corporativa da Exame, né, do grupo lá. E, enfim, trabalhei já muito nesse mundo. E óbvio, né, gente, eu sempre deixo o cargo mais importante para o final. É que eu sou conselheiro do Flamengo. Dito isso, eu me sinto apresentado e a gente pode conversar. Combinado? Bom, gente, você piscou e a educação virou estratégia de marketing. E agora? É um processo que eu venho cada vez mais trabalhando nesses mundos de tanto tempo em educação corporativa e também em marketing. Aí eu fico provocando, criticando e tentando entender o que a gente pode absorver de disciplinas similares para a gente ter uma performance maior. E aqui vai um pouco da minha reflexão. Gente, só para deixar claro, eu vou reservar um tempo para que a gente possa conversar no final, vocês possam fazer algumas perguntas, então também fiquem completamente à vontade, tá? Já me apresentei aqui. Gente, a minha reflexão ela vem de desafios que a gente está vivendo ultimamente. Nós somos muito hiperconectados, mas a gente cada vez está mais sozinho. Será que alguém discorda dessa afirmação? A gente vive num mundo em que a gente está completamente conectado com qualquer pessoa, de uma forma muito rápida, mas ao mesmo tempo bate aquele sentimento muitas vezes de solidão, de isolamento, de falta de poder com quem contar, de falta de com quem pedir ajuda. Isso na minha palestra ontem, inclusive, eu trouxe alguns dos dados desses, que lá no South by Southwest de Austin esse ano eu estava lá, no Texas, e se falou muito sobre saúde social, esse desafio que a gente tem da conexão com as pessoas. Nessa reflexão, a gente vive, né, cercado de grupos, né, gente? Redes e notificações, mas muitas vezes faltam o quê? Conversas significativas, que de fato valham a pena aquele tempo. Vínculos de confiança, espaços onde se possa aprender sem julgamento e crescer com o outro. Essa solidão não é só pessoal, tá, gente? Ela chegou às empresas, aos times e às marcas. Muitas marcas estão com um grande desafio de como que elas vão se comunicar com o seu consumidor final, como é que elas se conectam, como é que elas criam valor para esse consumidor. E, ao mesmo tempo, a gente vem com a ascensão da IA. Aí vocês devem estar falando, Bruno, a ascensão da inteligência artificial. Essa também, claro, a gente não pode negar, mas tem uma outra, que é essa aqui, ó, a intimidade artificial. E por que eu brinquei com isso? Porque, obviamente, com o poder da inteligência artificial, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas já se faz, muita gente já substituiu terapeuta, psicólogo pelo chat GPT. Eu tenho alguma coisa contra? Não estou falando que eu sou contra isso, não. Acho que a tecnologia, em muitos casos, pode nos ajudar. Mas a gente tem um desafio, que muitas vezes nós estamos substituindo as nossas interações pessoais por interações digitais. Aí vocês estão falando, Bruno, isso que você está falando é mentira. Vocês conhecem a Esther Perel, que é uma psicoterapeuta muito famosa? Ela contou uma vez, eu fui numa palestra dela há 2 anos, 3 anos atrás, eu não me recordo. Não, 2 anos atrás. Isso, 2 anos e meio atrás. Ela falou assim, gente, tinha um cara que ele me seguia, mandava mensagem, mandava e-mail, mandava coisa no Instagram, e eu nunca atendia ele. Né? Ela é muito famosa, uma pessoa muito famosa. E aí, ele chamou minha atenção. Sabe como que o cara chamou a atenção dela? Ele pegou e fez uma Esterbot.
estou falando disso 2 anos e meio atrás, tá? Não estou falando hoje, junho de 2025. Uma Esther Bot, o que foi isso? Pegou todos os podcasts que ela tinha, entrevistas publicadas, matérias, e criou um bot de inteligência artificial baseado nesse conteúdo que fazia terapia com ele. E ele daí contou isso para ela. Ela falou, opa, calma aí, me manda isso aí que eu quero ver. Ela confessou, ela falou assim, olha, você sabe que era bom? Ela falou, você sabe que era bom, mas teria algumas respostas que eu não daria. Ela ainda complementou. Óbvio, né, gente? É difícil a gente separar, né, conseguir treinar uma máquina, às vezes, com anos e anos e anos de uma expertise humana. Conhecimento genérico, obviamente, isso hoje já é commodity. Mas a gente entra nesse desafio da intimidade artificial, que a gente acha que a gente é íntimo de todo mundo, que está acessível numa rede social a um clique. E a gente, às vezes, se esquece da nossa própria saúde de conexão real. Olha só, mas isso não é só um pensamento meu. Olha os estudos da US Public Health. Eles estão caracterizando a solidão hoje como uma pandemia. Então, vou tirar agora a minha opinião pessoal e vou trazer um pouco de dado. O número de horas em isolamento social aumentou em mais de 20%. Em quanto tempo de interação com outras pessoas caiu? 37%. E o tempo de convivência com amigos despencou 66%. Reflitam entre vocês aí e pensem assim, eu tenho visto menos, vamos fazer uma comparação, sei lá, vamos pegar últimos 3 anos. Eu tenho visto menos meus amigos, meus familiares, as pessoas com quem eu gosto de trocar, conviver e me relacionar? Se essa resposta for sim, você já está nessa estatística aqui de 66% das pessoas. Então, temos um desafio, concordam? Temos um desafio posto na mesa. Bom, ao mesmo tempo de que a gente aqui, nesse mundo de educação, tem outros vários desafios. Por exemplo, gente, em 2021 eu fiz uma pesquisa na base de clientes que eu tinha. E aí eu perguntei assim, qual é o seu principal obstáculo para se desenvolver, para aprender, para começar aqui um treinamento? O que as pessoas falaram? Falta tempo. Não tenho tempo para aprender. Aí, eu, curioso, fui pegar pesquisas internacionais. Eu falei, deixa eu ver se isso é um comportamento da base dos meus clientes ou se de fato isso é uma coisa que está acontecendo no mundo. Falta de tempo é inimigo número 1. 50% dos gerentes e 45% dos funcionários citam esse gargalo. LinkedIn Workplace Learning Report 2025. E aí, obviamente, que eu tenho minhas críticas a esse dado, tá? Porque falta de tempo é a mesma coisa que falta de priorização. Ah, Bruno, calma, não é bem assim. Falta tempo hoje. Claro, por quê? A gente tem muita coisa mesmo, o mundo está muito mais acelerado. Isso não é uma sensação, isso é uma realidade. O volume de coisas com que nós estamos lidando é muito maior. Mas se a gente não quer aprender, a gente está fazendo alguma outra coisa no lugar. Vocês já pararam para ver quanto tempo vocês pessoalmente levam numa rede social por semana? Toma cuidado com esse dado, tá? Eles às vezes choca. Outro dia eu fui olhar meu Instagram. O iPhone, né? Por exemplo, quando você pega o iPhone aqui assim, entra lá nos ajustes, você consegue ver o tempo gasto em cada aplicativo na semana. Isso traz um choque, tá? Imagina se daquelas X horas que você tem na semana, você tivesse reservado só 15 a 30 minutos para fazer uma coisinha diferente. Será que o tempo seria o principal obstáculo da aprendizagem? É uma reflexão, não tem uma conclusão para isso. Agora, olha só, empregados conseguem dedicar só 1% da semana, cerca de 24 minutos, a desenvolvimento formal. Outra estatística agora de 2025. Então, assim, a gente começa a ter um desafio aqui da hiperconexão, ao mesmo tempo com falta de tempo para tudo. Para tudo. E ontem teve uma pergunta muito legal, que eu não sei se a pessoa, inclusive, está aqui na palestra, na plateia, que ela me perguntou no final, falou assim, Bruno, mas nem tinha nada a ver com essa questão do tempo. Como é que eu faço para
priorizar isso, isso, aquilo. Eu falei, olha, uma das principais coisas que você tem que fazer na sua vida é proteger a sua agenda. Porque se você não proteger a sua agenda, alguém vai priorizar ela por você, tá? Fato. Ah, Bruno, mas eu tenho uma liderança, eu tenho... Ué, alguém vai priorizar essa agenda por você. Se você tem objetivos ali conectados, óbvio que você tem que estar alinhado com lideranças, com a empresa, mas alguém vai fazer isso por você se você não fizer, né? E aí, eu trago uma outra provocação. Vocês conhecem o Simon Sinek, né? O Simon Sinek, que Comece pelo Porquê, que é um TED muito famoso, que quem ainda não viu, fica como lição de casa já, ó. 13 minutinhos, 15 minutinhos, bota lá no YouTube. Comece pelo Porquê. Golden Circle. É genial, é genial. Ele é uma aula de comunicação. É uma aula de influência. É uma aula de marketing. 15 minutos, é um TED muito antigo. Inclusive, vocês vão botar lá no YouTube, vai ver a gravação e o áudio daqueles bem ruinzinhos. Mas o conteúdo é sensacional. Inspirado nele, eu fiquei pensando sobre o que a gente está fazendo nesse mundo da educação. Que é o seguinte, né? Muitas vezes, a gente começa daqui, né? Pensando o seguinte, olha, determinado líder ou gestor está com um problema e me pediu um treinamento para resolver esse problema. Qualquer coincidência aqui, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Eu não estou falando nenhum fato da realidade. Aí vai lá e fala assim, ó, tá bom, vamos fazer um curso, vamos fazer um workshop, vamos fazer uma palestra e a gente vai começar a resolver esse problema do seu time. Aí vocês devem estar falando, Bruno, você está parecendo debochado, você é um cara da educação, está contra treinamento, está contra workshop? Não. Mas aí o que a gente faz? A gente pensa assim, ó, vamos começar pensando então nos treinamentos, naquelas coisas que eu tenho que fazer na organização, nos formatos, e depois eu passo para uma estrutura um pouco mais madura, que é uma universidade corporativa, que é como que eu vou então trabalhar todo esse processo de comunicação, né? Como é que eu vou integrar com a estratégia do negócio, como é que eu vou fazer as minhas academias, né? Lindo! E aí depois, muito depois, a pessoa fala, agora eu tenho maturidade para trabalhar isso aqui, ó, cultura de aprendizagem. Porque primeiro eu começo trabalhando treinamento, depois eu penso em universidade, depois eu vou pensar em cultura de aprendizagem. Gente, e o que é cultura de aprendizagem, só para a gente unificar aqui esses conceitos? É um ambiente propenso para aprendizagem, seguro para testar e para errar, um lugar de estímulo à resolução de problemas, ele é um extrato da cultura da organização, nunca pode ser dissociado. Eu gosto sempre de falar, num ambiente em que você não tem espaço para errar, você não tem espaço para aprender e você não tem espaço para inovar. Isso, por exemplo, é uma das características de uma cultura de aprendizagem. Só que tem mais. Então, quem viu o Golden Circle, fala o seguinte, então, tá certo o que a gente fez aqui? Começa pelo treinamento, depois passa para a maturidade de universidade corporativa e depois a gente vai pensar lá na frente em cultura de como aprender, desenvolver e inovar na organização. É isso? Esse é o que muita gente acredita que deveria ser. Só que se a gente se inspira no Simon Sinek e no poder do marketing, da comunicação, a gente deveria inverter essa lógica. Por quê? Porque a cultura devora a estratégia no café da manhã, eu já diria, todo mundo fala que é o Peter Drucker, né? Há dúvidas sobre essa afirmação se é dele, mas vamos ficar com ele que é melhor, né? Por que a cultura devora a estratégia no café da manhã? Gente, não adianta qualquer programa lindo, bem trabalhado, se a cultura na sua organização não permite que a liderança incentive isso. Eu já ouvi, confesso para você, já ouvi em cliente meu, olha o que aconteceu uma vez. A gente foi reconhecer alguns anos atrás um grupo de pessoas que mais se desenvolviam dentro da organização. E para isso tinha um troféu, que era como se fosse assim, um top learners, top aprendizes. Esse troféu seria enviado para essas pessoas. A liderança de negócio dessa organização chegou e reclamou com o RH que ia acontecer isso. Por quê? Vocês vão premiar essas pessoas aí, então vão achar que elas não estão trabalhando. Isso é verdade, tá? Aconteceu comigo. Então a liderança da área de negócio falou o seguinte, não vai premiar isso, porque está parecendo então que quem mais estuda aqui é quem menos trabalha.
Enquanto que essa mesma organização foi um case fantástico, sabe de quê? Quando a gente correlacionou as horas de grupos que mais se desenvolviam e ela estava completamente correlacionada com um grupo que maior aumentava a sua produtividade ao longo do tempo. Mas tem lideranças que ainda acreditam que isso pode ir contra o valor. Isso é cultura. Se a cultura não permite que um líder estimule a aprendizagem, ela vai ser devorada. Por isso eu falo, gente, antes da estratégia, a cultura. E o que é cultura? Ambiente. Meu ambiente é propício para aprender? Rituais. Não existe uma cultura forte se não for ritualizada. Rituais que reforcem a todo momento que aquela cultura, que aquele comportamento, ele é o quê? Suportado. Rituais, gente, é uma das maiores simbologias dentro de cultura. Suporte da liderança, como eu acabei de falar. Abertura para erro e inovação. E o desenvolvimento da paixão por aprender. São alguns dos temas que suportam o conceito de uma cultura de aprendizagem. Por isso que eu falo, antes da gente pensar em diferentes estratégias de aprendizagem, a gente precisa pensar o quê? A cultura. E aí a gente precisa, inverter essa lógica. Porque o Simon Sinek, ele fala o quê? Comece pelo porquê, pelo propósito. A comunicação vai ser muito mais fluida, vai ser muito mais engajadora. Vai se conectar com o propósito do porquê que a pessoa está fazendo aquilo, por que existe aquele programa de treinamento. Gente, pergunta sincera agora. Vocês conseguiriam responder dentro da organização de vocês por que todos os programas de treinamento existem? Tem gente já rindo e olhando para o lado, né? Até desviou o olhar de mim. Se você não sabe responder esse porquê, tem alguma desconexão lógica, não tem? Agora, é difícil, tá bom? É muito difícil. O que o Simon Sinek falava nesse TED? Ele falou o seguinte, entra numa loja, muitos vendedores vão começar assim, olha, esse carro aqui, ele acelera de 0 a 100 em 7 segundos, ele tem ar-condicionado, ele tem vidro elétrico, ele tem computador de bordo, ele tem... O que é isso? São as características técnicas, o que significa. Sem tentar entender o que aquele comprador potencial entrou lá buscando. Então você não começa comunicando pelo quê, você começa comunicando pelo porquê. Então aqui talvez esteja uma das primeiras lógicas de inversão que a gente tem que ter na cultura de aprendizagem. E aí, só para eu terminar esse tópico do desafio que a gente tem em educação, o que para mim, Bruno, ao longo dos anos eu venho desenvolvendo e vejo como um grande tripé de suporte à cultura de aprendizagem. Primeiro, suporte, desafio dos aprendizes. As pessoas estão compartilhando conhecimento na organização de forma fluida? As pessoas, elas incorporam a aprendizagem na rotina dela? As pessoas têm protagonismo nesse processo de desenvolvimento? São 3 análises chaves para você olhar o aprendiz. Agora, como eu gosto de falar, nem só de protagonismo vive o aprendiz, tá, gente? Só para deixar claro. E aí tem que ter o quê? Desafio da liderança. A liderança é comprometida com esse processo? Tem reconhecimento e recompensa? Eu tenho um espaço, um ambiente seguro para que a aprendizagem aconteça? E aí a gente vai para o último suporte, que é o RH. O RH está dando acesso a esses recursos, porque também tem a característica e responsabilidade do RH de olhar e falar o seguinte, eu estou dando de fato a melhor experiência de aprendizagem para o meu aprendiz? Eu estou criando um ambiente de aprendizagem que são inclusivos? Eu estou usando tecnologia? Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Se eu não estiver usando tecnologia hoje, 2025, no processo de aprendizagem, eu estou só criando mais uma barreira para esse aprendiz aprender. Agora, é isso tudo aqui junto e misturado que forma uma cultura de aprendizagem forte para que você falar. Começa a comunicar por aqui. Talvez o desafio não esteja na estrutura que você já tem atualmente, e sim na forma, no porquê de você estar fazendo isso, que você às vezes nem sabe porquê. Bom, mas voltando, a gente falou de todos os desafios que a gente tem na educação. Ao mesmo tempo,
a gente tem um desafio gigantesco de gestão da atenção. Eu mesmo agora estou aqui lutando com vocês, sabe com o quê? Contra os celulares, contra as notificações, contra as redes sociais. E não tem problema nenhum, gente. Tá? Esse é o mundo hoje. Imagina se eu chego aqui e falo assim, gente, todo mundo deixa o celular lá fora, guarda num pote e entra. A gente está em 2025. A gente tem que saber jogar esse jogo. É o jogo do desafio da atenção. Agora, o mesmo desafio que eu tenho com vocês, vocês têm com os aprendizes de vocês. Não é porque você fala que o treinamento é obrigatório que ele vai acontecer, é? Então quer dizer que na organização aqui 100% dos treinamentos obrigatórios são feitos? Eu só estou vendo as cabeças balançando, não, né? Gente, olha isso aqui, ó. O usuário médio dos Estados Unidos passa hoje 58 minutos por dia no TikTok. 58 minutos por dia. Médio. Gente, entendam que isso aqui é uma média. Então tem gente que passa... Tem que falar assim, eu não uso TikTok. Entra aqui, ó. O zero. Ou seja, tem um monte de gente que está lá com 2, 3 horas. Um smartphone típico hoje dispara 46 notificações por dia. Não o meu, porque eu desliguei tudo. Não dispara... Não, mentira, não desliguei tudo, não. Tem as câmeras lá de casa que, se detectar movimento indevido, ela me notifica. Mas é um ou outro. Só. Vídeos de plataformas sociais já puxam mais 50% dos gastos publicitários dos Estados Unidos. Pronto. Aqui está um ponto. Porque eu poderia falar um monte de coisa e vocês falarem, Bruno, isso não é relevante. Agora, se mais de 50% da verba do orçamento de marketing das organizações, né, já vão para plataformas sociais, tem alguma coisa acontecendo. A gente está sendo o quê? Consumido por esse mundo do engajamento, esse mundo da notificação, esse mundo do rola para cima, desliza e fica ali quanto mais tempo possível a gente puder. Bruno, então você não usa a rede social? Gente, claro que eu uso. Só estou falando que é um desafio conjunto. E aí, gente, vem um novo mundo agora, cada vez mais forte, que é o quê? A nossa fuga da comunicação invasiva. Nós aqui não gostamos mais que uma empresa, que uma marca entre de uma forma não permitida dentro do nosso cotidiano. Pula um pop-up, pula isso, pula... Cara, tem site, de verdade, gente. Você entra no site, eu passo só uns 5 minutos brigando com os pop-ups assim para conseguir ler o conteúdo que está atrás. É mentira? Não, né? O consumidor moderno, ele não suporta mais isso. Ele não suporta mais que você invada a sua privacidade sem que você tenha dado algum tipo de autorização. Esse é o novo mundo do marketing. E esse é o novo mundo da atenção, do desafio da atenção. A publicidade tradicional está perdendo espaço para conteúdos que geram valor real e impacto positivo na vida das pessoas. Agora, eu adoro consumir conteúdo de marcas nas redes sociais que me geram o quê? Valor. Não é verdade? Se eu fosse perguntar aqui, vocês não lembrariam marcas que hoje vocês seguem porque elas te proporcionam valor? Vocês conseguem lembrar? Assim de cabeça aí? Marcas, empresas que geram valor para vocês? Conseguem, né? E aí, será que essas marcas já estão super modernas, entendendo esse novo jogo, esse novo desafio da atenção? Consumidores ficam 131 mais propensos a comprar após ler conteúdo educativo da marca. Isso é um dado, é um fato. Ou seja, depois de eu ver um conteúdo que me gerou valor, que me gerou alguma mudança de comportamento, atitude ou repertório, eu já tenho uma propensão maior a uma tomada de decisão em relação a essa marca. Dados. E aí vem meu gancho para a gente juntar esses dois mundos. O futuro da educação passa pela conexão com o marketing. Com uma educação distribuída, ágil e conectada com o mundo real. Não pode ser também mais aquela educação chata, desconectada dos meus desafios, que não entende o que está acontecendo aqui do lado de fora.
que parece que a gente ficou parado 20 anos atrás. E por que cada vez mais distribuída? Antigamente, se a gente quisesse uma fonte segura de informação, aonde que a gente ia? Num canal de televisão, não era? Um ou outros canais que tinham alguma informação. Hoje, provavelmente, você vai numa pessoa que você segue, que você já confia, ou numa marca que tem determinados relatórios XYZ. A informação, a confiança, a autoridade, ela está o quê? Distribuída. Isso é ruim? Não, isso é uma excelente notícia para a gente, sabe por quê? Porque nós agora podemos o quê? Tomar o protagonismo disso e também distribuirmos conteúdo de valor. Aqui tem um grande ponto. Tá? Então pensar a educação como marketing e marketing como educação. Vai sair todo mundo daqui falando assim, ô líder, pode me promover a marketing ou então o vice-versa, né? Ou o marketing querendo ser promovido a educação. Vai funcionar, porque eu vejo esse futuro em que a gente incorpora skills de ambos os lados. Concordam comigo? A área de marketing tem que cada vez mais entender de educação, porque ele sabe que ele educando o consumidor, gerando valor real, ele vende mais fácil. E a gente aqui de educação? Tem que entender de quê? De marketing. Porque a gente está jogando o jogo do desafio da atenção, do conteúdo distribuído, novas formas de gerar conteúdo. Levanta a mão aqui, qual empresa já gera conteúdo com influenciadores internos? Alguns aqui, outros aqui. Olha só, hein? Já está acontecendo nessa sala, gente. Isso já está acontecendo. E o que o marketing, então, entende que o RH pode se utilizar? Vamos lá? Atenção é moeda. Se ninguém para ver, não adianta o conteúdo ser bom. Ah, poxa, eu fiz um conteúdo lindo. Alguém está vendo? Alguém está sendo impactado por esse conteúdo? Não adianta. Gente, é engraçado, né? Eu aqui falo com os dois chapéus, né? Porque eu sou de educação e sou de marketing, né? Eu falo assim, nós, no mundo de marketing, sempre soubemos. Qualquer campanha publicitária, de ads ou qualquer coisa do tipo que não tem um consumidor consumindo, não vale de nada. É a mesma coisa de um curso. Mensagem certa para a pessoa certa na hora certa. Isso aqui deveria ser o grande lema nosso em RH. E não é só para educação nata, desculpa o spoiler, mas para qualquer processo de comunicação. Isso é segmentação, é personalização e é timing. Não adianta eu colocar... Imagina o seguinte, que eu pare agora essa apresentação e faça uma propaganda para vocês. O que vocês vão achar? Timing errado, né? Toda interação constrói marca. Cada curso, cada webinar, cada tutorial interno constrói ou destrói a percepção da empresa. Porque vai ter alguém que fez aquele negócio ruim, que eventualmente pode existir, falando o quê? Cara, que troço chato, que troço ruim. Então, cada interação vai gerar ou gera valor ou destrói valor, ponto. Então eu falo, se não é para fazer bem feito, não faz, né? E aí, olha só os conceitos de marketing que talvez a gente possa trazer para cá. Funil de conversão. Alguém já ouviu falar num funil de conversão? Acho que muitas vezes, né? Algumas pessoas, não, ó. Funil de conversão é o seguinte, a gente fala assim, ó, gerar awareness, né? Gerar aquele conhecimento, depois gerar um interesse, gerar uma ação e gerar retenção. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. O que é gerar um awareness? Uma empresa vai lá e patrocina, por exemplo, um evento esportivo. Aí você, ó, sabe por que eu estou falando nesse caso? Isso aconteceu com a minha esposa, foi muito engraçado. A gente estava andando no carro e aí a gasolina estava acabando. Juro, isso foi, sei lá, um mês atrás. A gasolina estava acabando, eu olhei um posto e falei assim, amor, vou entrar aqui, já botar um pouquinho, não é o posto que a gente está acostumado, mas já vou botar um pouquinho, depois a gente bota mais. Ela, o quê? Vai parar nesse aí? Era Gulf, posto. Vai parar nesse aí? Não, isso aí pode ser pirata, pode não sei o que e tal. Eu falei assim, não, mas eu não consegui nem argumentar. Tá bom, vamos em frente. Aí achamos um Petrobras, paramos, botamos, beleza. Dia seguinte, isso era um sábado, domingo de manhã, eu sou um amante de Fórmula 1. Adoro, sempre adorei. Ela passa, eu tô vendo Fórmula 1, o que ela vê? Um carro.
da Fórmula 1 estampado no aerofólio, Gulf. Ela, é aquele posto? Eu falei, tentei avisar. Hoje a gente passa nesse posto, ainda não botei, mas ela brinca lá, agora a gente pode parar, né? Eu falei, ué, caramba. Eu falei que era seguro, mas você não quis acreditar. Ela não estava nem conscientizada, ela não tinha awareness, ela não tinha conscientização do que era aquela marca. Só que aquela marca está na Fórmula 1, que é a principal, né, vamos dizer assim, vitrine do automobilismo no mundo, falou o seguinte, ó, esse aí tem segurança. Gente, não estou falando que é todo mundo estampar uma marca num carro de Fórmula 1, é só um exemplo. Só que, como é que depois ele vai gerar realmente o interesse? Ele tem que aprofundar essa geração do interesse para que a pessoa vá lá, tome a ação de comprar aquilo e depois que ela tomou ação, eu tenho estratégias de quê? Retenção. No mundo do marketing, a gente já sabe uma coisa que é muito famosa. Sabe qual é? Reter um cliente é 4 vezes, em média, mais barato do que conquistar um novo. Então, todos os programas de fidelidade que são utilizados com a gente, pontos em cartão, pontos em companhia aérea, assentos não sei o quê, quem viaja mais numa companhia tem assento gratuito, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo, fidelidade em restaurante ou qualquer outra marca. O que é isso? É um programa de fidelização, de retenção. Ah, Bruno, mas custa caro. Custa, mas custa muito mais barato do que trazer um cliente novo. E aí vocês falam assim, ué, mas o que tem a ver com isso na educação? Você jogou para dentro, o cara assistiu, gostou, você não fez nada que retesse ele ou fidelizasse, ele vai embora e você vai ter 4 vezes os custos para trazer ele de novo de volta. Isso é um funil. Jornada do cliente. A gente pensa a jornada de aprendizagem como a experiência do colaborador com conteúdo? É uma pergunta, né? Muitas vezes a gente pensa a jornada do nosso cliente, né? Aquela coisa, vou servir maravilhosamente meu cliente. Mas e a jornada do colaborador em relação à aprendizagem? Conteúdo com propósito. Conteúdos que ensinam, resolvem problemas e conectam com a cultura da empresa. Conteúdo sem propósito não gera valor. Não gera conexão. Ponto. Pergunta para vocês. Se sua trilha de aprendizagem fosse um produto, alguém compraria hoje? Não precisa responder, tá? Tranquilo. Vamos guardar essa informação na cabeça. Mas a pergunta é essa. Se ela fosse um produto, alguém compraria? Alguém ia lá, dar o clique e começar a fazer? Né? Por exemplo, elementos que o marketing poderia ajudar nisso para tornar o seu produto atraente. Uma proposta de valor clara. O que eu ganho se eu aprender isso? Por exemplo, estética e storytelling. Gente, não adianta estética bonita sem roteiro claro. Não adianta um roteiro claro sem estética ajudar o consumidor a consumir aquilo. É estética e storytelling. Copy. Já ouviram falar? Vocês já devem ter contratado. Quem é de recrutamento de seleção, toda hora tem lá copy sênior. Bota um copy dentro do RH, vamos lá. Prova social. Depoimentos internos, gamificação com hunt, pessoas reais engajando, enfim. Acesso omnichannel, omnicanal. Integração entre vários setores, sem fricção. Porque, assim, já aconteceu, né, eu sou uma marca que vende em vários canais. Aí você chega assim e fala assim, tá, eu quero comprar. Ah, não, mas a gente aqui na loja não vende. Só vende online. Mas como assim? Se eu entrar agora aqui no celular, pagar, eu posso retirar aqui? Ah, pode. Já aconteceu isso, tá? Você está criando fricção. Você vende online, você vende na loja, você vende aonde? Vários canais integrados. Pensa a educação assim. Está acontecendo integrada a educação? Ou, quando está na sala de aula, ele não conversa com o sistema de tecnologia? Hã? E sensação de conquista, né, gente? Todo mundo gosta de evoluir na vida, de ganhar alguma coisa, de dar passos na frente. Microconquistas visíveis, certificados, selos, badges, qualquer coisa que mostre de uma forma com valor que a pessoa está evoluindo. Né?
Outra dica aqui do nosso mundo de marketing. Clareza vence confusão. Eu já dei muita aula de técnicas de comunicação. Sabe qual é o pior problema de um comunicador numa apresentação? É preparar, às vezes, assim, 60 slides. Ele está no 30 e falta 5 minutos para acabar. O que ele faz? Vamos embora. Vamos falar os 30 slides que restam nesses 5 minutos. Gente, você não precisa falar tudo. Primeiro, você tinha que ter se planejado, não era para ter acontecido aquilo. Mas um erro é, às vezes, a gente quer comunicar tudo junto. Uma confusão, um monte de informação. Gente, lembra qual o jogo que a gente está jogando hoje? Dá atenção. Clareza vence confusão. O colaborador vai ser o herói dessa jornada. O nosso papel é ser o guia que mostra o caminho com simplicidade, com propósito e com direção. Se alguém quiser se aprofundar nesse slide, que eu acho ele muito bom, tem um livro que se chama The Story Brand, do Donald Miller. É um dos melhores livros de marketing para quem não é de marketing. Ele é de marketing, mas assim, para quem não for de marketing vai gostar muito. Ele fala disso, da gente falar com simplicidade, com clareza, eliminar ruídos da nossa comunicação, simplificar a tomada de decisão do cliente ou do aluno. E aí, para eu finalizar essa parte aqui da incorporação de skills de marketing para a gente, eu vou deixar aqui só uma provocação de skills, ó, que podem ser utilizadas no nosso dia a dia aqui. Design de jornada do colaborador pode ser uma skill. Storytelling estratégico, como eu acabei de falar. Gestão da atenção e do engajamento. Pensamento de produto, product thinking. E mentalidade de marca, brand thinking. Quem está tirando foto, sabe o que pode fazer depois? Uma dica. Joga essa foto no teu chat GPT e pede para ele desdobrar num plano de ação para você aprender um pouco sobre cada uma dessas skills. Ele vai te ajudar. Tá? Educação com propósito ampliado. Empresas que educam com propósito, claro, constroem marca e reputação a longo prazo. Esse aqui é meu principal propósito e missão nessa apresentação. Nós temos desafios de educação, nós temos desafios de marketing, só quando a gente junta isso e a gente faz isso com propósito, claro, a gente vai construir marca e reputação a longo prazo. Ponto. Ah, tem cases no Brasil, no mundo disso? Claro que tem cases. Por exemplo, a educação como uma alavanca de negócio. Como é que a gente cria, por exemplo, um ecossistema de conexão e conteúdos que engajem e gerem valor real? Alguém pensa em algum case aí que já tenha feito isso? XP. Eu não fui de lá, mas eu já fui cliente e impactado por esse ecossistema. Sabe quando que eu virei cliente da XP? Muitos e muitos anos atrás. Eu moro no Rio de Janeiro. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: Bruno, você não quer ir num jantar, num coquetel que a gente vai ter, onde a gente vai falar sobre o cenário macroeconômico do Brasil e tal, papapá, papapá? Eu falei assim, pô, gostei, quero ir lá. Fui lá, vi o conteúdo era muito bom. No final, óbvio, né? Olha, você não quer conhecer aqui um pouco mais a XP e tal? Tudo isso que eu estou falando é público, né? Não quer conhecer mais um pouco aqui e tal? Eu falei, olha, agora não é o momento. Veio um mês depois, mais um conteúdo. Eu falei, foi gerando valor real para mim, aprendizado. Naquele momento eu falei assim, me conectei com a marca, vou abrir uma conta nesse negócio. Né? Claro que meu pensamento não foi esse, dessa forma que eu falei, né? Mas foi essa decisão. Gente, a XP usou isso como uma alavanca, um motor de crescimento gigantesco com a XP Educação, por exemplo. Um grande case brasileiro de que usa isso já há muito tempo. Aí vocês vão falar, beleza, e você viveu algum case, Bruno? Claro que eu vivi. Eu estava lá há pouco tempo. Uma mídia que informa e forma pessoas. A maior publicação de negócios do país se transformou também numa das maiores empresas de educação. Só isso.
como podemos fazer isso de uma forma mais moderna? Aí talvez tenham dois caminhos aqui interessantes nessa história. Antes de eu falar desses dois caminhos, eu vou trazer outra pessoa, porque assim, né, às vezes fica falando, poxa, o Bruno está falando tanta coisa. Será que lá fora é assim também? Porque a gente viu dois casos brasileiros. O Josh Bersin, ou Josh Bersan, eu nunca sei falar o nome dele, tá, gente? Se alguém souber, me avisa que eu vou falar certo da próxima vez. Mas ele é um cara genial para vocês seguirem, eles soltam vários relatórios muito interessantes sobre RH, sobre learning, sobre AI no mundo da RH, inclusive. E ele soltou um relatório há cerca de 2, 3 semanas sobre It's time for a LED revolution, the AI area arrives. Então é a hora de uma revolução aí na aprendizagem, chegando à era da IA. Bota depois no Google que esse relatório é bem legal. Mas óbvio que eu trouxe aqui um pouco resumido para vocês. Ele fala, olha só, treinamento e desenvolvimento não é mais só treinamento. Ele é um business enablement. Enablement é difícil traduzir, né? Ele é um habilitador, ele suporta, ele faz com que o negócio cresça. Se isso hoje não for visto dentro da organização, T&D está mostrando a visão errada. Treinamento e desenvolvimento tem que suportar o crescimento do negócio. Ponto. Ponto. Essa é uma virada. Outra. Os empregados não querem mais cursos, eles querem resolver problemas. Conteúdo que resolve é conteúdo que engaja. Se você chegar para um funcionário e falar que você tem um conteúdo que resolve o problema dele no cotidiano, que vai ajudar ele a atingir a meta, esse conteúdo vai engajar. Né? Bom, a aprendizagem está se tornando, né, vamos dizer assim, embedded, está se tornando conectada no flow do trabalho, personalizada e muito suportada por IA. IA e creators descentralizam esse aprendizado e colocam o usuário no centro, uma das outras estratégias adotadas por ele. A pessoa fala horrores e esquece de beber água. Aprender deixou de ser uma atividade paralela, planejada para fora do expediente. Mais um desse relatório. Agora, as melhores práticas apontam para conteúdos entregues no momento de necessidade, no canal certo, com formato ágil. Exemplo, um vendedor recebe, por exemplo, um microvídeo de 1 minuto sobre uma nova objeção do cliente antes de uma call. Ele não vai gostar disso? Qual vendedor que não vai gostar? Hã? Personalizado, no timing certo, conteúdo que resolve. Lembram? E, obviamente, personalizado e com IA. Não tem mais como, gente. Essa coisa do... A gente sai desse modelo one-size fits all, de uma coisa serve para todo mundo, não tem mais como. Não tem mais como a gente imaginar que tudo que a gente faz serve para todo mundo. Talvez algumas pequenas coisas. Né? A personalização já é esperada em tudo, no conteúdo, no formato, na linguagem, no tempo. Tempo certo, linguagem correta, formato correto, conteúdo personalizado. Olha lá, ó. Josh Bersan, nesse estudo, ele reforçou. Apenas 8% das empresas hoje usam personalização real. Gente, tem aqui um mar de oportunidades. Se só 8% das empresas usam, a gente tem um mar de oportunidades. E aí, né, obviamente, a personalização já é esperada em tudo. Como eu falei, no conteúdo, no formato, na linguagem e no tempo. Gente, além disso tudo, a gente está entrando numa nova era de influência. Nela, educar vale mais do que vender. Conectar pessoas vale mais do que impressionar audiências. As métricas de vaidade do tipo,
Eu tenho 15 mil seguidores. Isso é uma métrica de vaidade. Quanto que você converte? Então, esse é um passo em que a gente começa a ver as marcas cada vez mais se atentando. E aí a gente vem uma evolução de formato. 2 aqui que eu poderia sugerir para vocês. Creators e comunidade. Um grande ecossistema unido. Eu trabalho, gente, comunidades há um pouco mais de 20 anos, sem saber que eu trabalhava comunidade. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Se vocês falam, Bruno, então você 20 anos atrás falava que o nome disso era comunidade? Não. Mas quando você olha toda a modelagem, você fala, opa, isso era comunidade. Né? E por que eu acho? Porque o conteúdo cada vez mais está descentralizado e, como eu disse, isso é uma vantagem. Nós podemos ser protagonistas disso. Por exemplo, a ascensão dos criadores B2B. Gente, isso aqui, esse slide, eu trouxe lá de Olsen. Cada vez mais se fala na ascensão dos criadores internos e externos para o B2B, por exemplo. O HubSpot tem uma diretoria, uma diretora, uma mulher, que ela é diretora de parcerias com influenciadores. Ela gere os influenciadores externos e os influenciadores internos. E aí o B2B começa a olhar e falar o seguinte, eles são mais especialistas em seu nicho, não é aquela galera que tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores. É aquele que tem 5 mil, 10 mil, que tem um nicho ali muito fiel, que converte. Então, gente, olha esse dado aqui do LinkedIn. Apenas 32 milhões de 1 bilhão de usuários do LinkedIn postam regularmente. O LinkedIn hoje tem 1 bilhão de usuários. Quanto que dá isso em percentual? Supletivo de matemática aí? 3%? Tá certo? Ninguém vai me corrigir? O supletivo de matemática é difícil, né? 3% ou menos? Hã? 3,2%? É muito pouco, não é não? Olha o engajamento recorrente. Será que a gente poderia estimular a gente ter mais engajamento? Gerar mais conteúdo conectado com o dia a dia e valor das pessoas? Então, gente, hoje o conteúdo está onde as pessoas estão. Onde que elas estão? Não é só mais em ambientes formais, entendam isso. Não é só mais na sala de aula, não é só mais nesse evento aqui. O conteúdo vai estar onde as pessoas estarão. Aí, ó, nesses celulares, nas redes sociais. Então a gente tem que ocupar os canais certos, com conteúdo relevante. Seja via creators, seja via líderes ou até clientes. Gente, o HubSpot falou, nós temos influenciadores que são clientes. Clientes, isso mesmo, eles treinam clientes para serem influenciadores. Então, no mundo da atenção disputada, conteúdo educativo é o novo diferencial competitivo. Temos uma arma muito boa na nossa mão. Está mais distribuído, a autoridade, referência mudou, como eu falei para vocês. Então, quando o conteúdo educa e resolve, ele naturalmente vende. E aí vocês estão falando, Bruno, mas eu não quero vender. Mas vocês querem o quê? Engajar. Então, quando ele naturalmente o quê? Educa e resolve, ele vai engajar quem a gente quer que seja engajado. Tá? E aí entra minha parte final, quando eu falo de comunidade. Gente, eu acho isso daqui talvez um futuro bem presente. Por que eu falei no início da nossa apresentação? A gente está o quê? Cada vez mais isolado. A solidão é uma epidemia. Como é que a gente resolve? Conteúdo, conexão, através de comunidade. Mas comunidade não pode ser sem propósito. Esse é um ponto. Pilares fundamentais para que uma comunidade hoje exista com relevância. Tem que ter escuta genuína, tem que ter consistência, não adianta fazer uma vezinha só, pronto, opa, legal. Tem que ter curadoria. Se o que não for bom, gente, a gente perde a atenção, lembra disso. Desafio da atenção. Tem que ter experiência, ninguém aguenta mais um mundo normal sem experiência. Tem que ter experiência. E tem que ter autonomia. Se for ditado da marca
para os consumidores ou para quem tem, ele não vai sentir que ele faz parte, que ele está co-construindo. Uma comunidade, ela sobrevive quando as pessoas entendem o seu propósito e co-constroem juntas. E aí a gente sai desse mainstream, né? De que antigamente era só, às vezes, uma ou outra referência enorme que servia para a gente, para tribos totalmente descentralizadas de referência. Né? Não é sobre atingir muitos, mas aprofundar relações com poucos grupos segmentados e leais. Sai a métrica de vaidade, entra a métrica do que gera valor. Né? E para terminar, 3 provocações para vocês, pode ser? Primeira, e se o conteúdo de T&D também fortalecesse a reputação da sua empresa no mercado? Vou sentar agora com a minha liderança de negócio, com meus líderes e vou falar o seguinte, olha, meu conteúdo de T&D ele fortalece a reputação da nossa empresa no mercado. Vocês acham que teria uma boa troca? Uma boa provocação, não é? Segundo, e se aprender com a sua empresa fosse o primeiro passo para alguém querer trabalhar nela? Hein? E por último, e se a área de T&D fosse a ponte entre cultura interna e influência externa? Né? Obviamente eu vou deixar essa provocação para vocês aí e agradecer pelo tempo e atenção que vocês deram nesse mundo tão desconectado. Obrigado, pessoal. Ó, temos aqui 7 minutos. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou provocação, eu tenho aqui, ó. Só se tivermos alguma pergunta. Ali, ó. Ali, ó. Tem uma ali, ó. Ah, tem... Não, aqui e ali, então. Oi? Vou botar. Pronto. Foi. Excelente ponto, cara. Como é que é seu nome? Desculpa. Ivan, excelente ponto. Lembra que eu falei do funil? Eu acho que a gente tem que entender que, para a gente chegar num conteúdo profundo, a gente tem que, às vezes, começar de um conteúdo inicial. Não que seja raso, mas que desperte. Muitas das vezes, hoje, empresas, o que elas fazem? Vou fazer uma aula grátis. Aí você é impactado por uma aula grátis, depois por uma outra palestra grátis, aí você fala assim, opa, eu vi valor nesse conteúdo. Aí ele vem e te oferece um curso maior, um MBA, alguma coisa. Você fala, gostei daquilo que eu tinha sido impactado de uma forma bem rápida e breve, e agora eu estou pensando, refletindo sobre tomar a decisão de ir para aquele mais profundo. Então, as marcas já fazem isso hoje em dia. Então, é você usar esse funil com sabedoria. Porque às vezes a gente quer ir já para o ponto profundo, que eu sei que é a necessidade do negócio, mas não adianta pular etapas. Eu acho que é um pouco disso. Parabéns por você estar aqui, né? Porque uma pessoa de 16 anos já tão interessada, você já está na frente de muita gente. Eu ingressei nesse mundo tendo que empreender em educação. Então, como eu tive que eu criei 2 empresas, óbvio, junto com sócios, com pessoas, não fiz isso sozinho, mas falando da minha jornada, eu tive que ingressar nesse mundo. Eu comecei numa empresa de educação, sendo funcionário,
gostei muito desse mundo. Não falei assim, quero trabalhar com educação, foi por acaso, amei. E eu falei, agora quero empreender nisso. Quando eu tive que empreender, quando você empreende, você tem que, naturalmente, ter que saber disciplinas muito distintas. Finanças, pessoas, né? E, entre outras várias. E óbvio, quando bateu o mundo do marketing, o mundo das vendas, foi uma coisa que também eu gostei muito. Então não foi uma coisa assim premeditada, mas ao passo em que eu me coloquei naqueles desafios, eu acabei gostando. Então assim, se eu tivesse que dar, é muito difícil dar uma recomendação, tá? Mas se eu tivesse que dar uma recomendação, se exponha a esses desafios. E eventualmente você pode acabar se apaixonando por alguns desses desafios. E aí você se aprofunda. Acho que é o melhor caminho. Temos mais alguma? Acabou? Foi? Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, então. Boa tarde. Nosso stand bem aqui na frente para quem quiser conhecer e falar mais um pouquinho.